Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação de nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição de hoje, sábado 19 de abril de 2025. Esta nova lição, que é a lição do número 4, ela tem como título As Nações, parte 1. A lição que nós estudaremos durante toda esta semana nos mostra que após o pecado lá no Éden, os descendentes ali de Adão e Eva começaram a se formar grandes povos e nações, porém eles não quiseram seguir os ensinamentos de Deus porque eles achavam que eles poderiam governar em si mesmo. E a maioria de nações e povos se tornaram pecadores promíscuos, né? Uma promiscuidade enorme, e nações pecadoras e que viveram um bom tempo na história, né? Porém, Deus separou uma nação especial para Ele no mundo, que obedece aos estatutos e mandamentos, e Ele determinou pessoas consagradas como Abraão para desenvolverem essa novo povo especial de Deus, para o que observa realmente os estatutos e mandamentos. Mas essas nações que surgiram assim com um poder enorme, né? Onde apareceram reinos poderosos, como o próprio profeta Daniel, ele menciona no seu livro Daniel, capítulo 7, onde começaram essas nações, através do seu poder, a perseguir, e dominavam o mundo, como foi o caso de Nirode, que surgiu a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, e também posterior a isso surgiram os romanos. E Deus chamou desde o início pessoas consagradas para mudar essa situação, como foi o caso de Abraão, para ele estabelecer um povo fiel para ele, mas que em determinado momento eles foram perseguidos, Com o próprio Daniel, capítulo 7, ele menciona que a partir do ano 538, durante os 1260 anos, houve essa perseguição realmente de um poder forte, que foi a Roma papal, a Roma espiritual, que acabou perseguindo nesse período as pessoas que eram fiéis a Deus. E assim Deus prometeu resgatar o seu povo fiel antes do fim dos tempos. E Daniel, capítulo 7, versículo 14, ele faz uma profecia que Deus terá domínio total sobre o universo, para que os seus povos fiéis e nações e línguas o sirvam. E esse domínio será eterno. E é por isso que na lição de hoje, que é essa lição aqui, Nações, parte 1, se você observar aqui tem uma coroa,
que é o estabelecimento do reino eterno de Deus, e onde ele reúne povos, línguas e nações para o seguirem, né? Para que ele possa realmente separar essas pessoas que realmente que lhe serviram, onde Jesus, com a força, seu chicote, protege realmente esse povo para que ele seja salvo. Inclusive tem uma seta indicando que é onde eles estão se reunindo para levar para a salvação. Quando Deus criou o mundo, ele tinha um plano perfeito de paz, de alegria e de felicidade para que as pessoas vivessem em harmonia. No entanto, em vez dessas pessoas seguirem o plano de Deus, eles submeteram-se de escolher os seus próprios caminhos, né? Ou seja, escolheram caminhos maus. E nessa semana nós estudaremos de como as nações humanas ali buscavam o caminho errado. Eles falharam, né, em seguir o caminho certo e correto estabelecido por Deus. E nós veremos como Deus procurou guiar essas pessoas na sua luta contra o pecado e contra a perseguição, nessa escuridão que passou o mundo. E o desejo de Deus é tirá-lo desse marasmo que encontra o mundo, e isso acontecerá um pouco antes da vinda de Jesus. E o desejo que gerou assim aflições, né, para essas pessoas que estavam realmente nesse mundo servindo ao Senhor com fidelidade, mas eram perseguidas e tinham problemas por desejarem de governar e fazer parte do povo de Deus, enquanto essas pessoas que perseguiam, elas governavam a si mesmas, né? E pela primeira vez a vontade de se autogovernar ocorreu lá no Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram e que surgiram várias nações e que foram descendentes, né, de Adão e Eva. E sob a influência, né, de Satanás, a serpente, eles resolveram desobedecer a Deus e caíram no desejo enganoso de serem como Deus, que está lá em Gênesis 3:5. E esse desejo continuou com as outras demais nações, os descendentes de Adão e Eva, as tribos. Até mesmo o povo de Israel tentou governar a si mesmo, em vez de aceitar o governo de Deus, buscar a verdade de um rei que estava querendo salvá-las. E entre os homens assim de suas tribos falharam incrivelmente, né? E formaram essas nações de povos em toda a região ali. E em resposta a esses esforços humanos, Deus tomou uma iniciativa com um plano divino para salvá-los, né? E foi isso que foi profetizado por Daniel, que ocorreria isto antes da volta de Jesus. E o responsável pela lição da escola sabatina dessa semana, ele colocou justamente um verso para memorizar falando disso, que diz o seguinte: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído, que é o reino eterno de Jesus, que está lá em Daniel 7,14. E quando fala aqui que ele reúne as nações e povos, foi justamente aquela coroa que aparece na figura que eu mostrei, né? Ele protegendo as nações e línguas e tribos que aceitassem o evangelho da verdade para buscar a salvação. E essa proteção da mente que Jesus dá com um chicote forte, firme, como mostra na figura que eu havia mostrado. E aqui é uma visão de que Daniel teve através
de um sonho, quando ele estava em seu leito à noite, quando ele vê 4 animais grandes, né? Ele vê lá um leão, um urso, um leopardo e um animal terrivelmente de 10 chifres que formam os reinos, né? Que dominavam o mundo na época e que a Bíblia menciona esse domínio que eles causaram, né? Muito sofrimento ao mundo e que entre esses 10 chifres pequenos, né? Que surgiram ali nesse animal terrível, que foram nações, os bárbaros, né? Que foram ostrogodos, visigodos, em torno de 10 nações, que é justamente esses 10 chifres, e que dentro desses 10 chifres, no meio desses 10 chifres, nasce um chifre pequeno, que é justamente Roma pagã, que está lá em Daniel 7:8. E já em Daniel 7:20, capítulo 7, versículo 21, diz que esse chifre pequeno, Roma pagã, ela guerreava contra os santos do Altíssimo e os derrotava, um poder perseguidor do mundo que aconteceu na Idade Média lá, através pela Roma espiritual, que foi justamente a partir do ano 598, durante os 1260 anos, que houve essa perseguição da igreja para que as pessoas que observavam os estatutos e mandamentos de Deus, e principalmente o 4º mandamento. E essa Roma espiritual, ela mudou tempos e leis que perseguiam esses santos, mas Deus estabeleceu um juízo no céu para considerar que esse chifre pequeno, ou a Roma espiritual, realmente ela ia ser derrotada, como será antes do fim dos tempos, e para justificar o caráter dos santos através de um tribunal divino e dar o reino eterno aos santos. E esta é a proposta que Deus está dando para nós aceitarmos Ele, aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, e que nós sejamos fiéis a Ele, porque haverá realmente uma perseguição dessa Roma para cima de nós novamente. E aqui em Daniel 7,14, Deus punirá esse poder do mal que está no mundo com doutrinas falsas e dominará o universo para que tribos e nações o servissem e que ela tenha esse domínio, né? E assim o domínio eterno que virá através de Jesus irá eliminar tudo isso. E no livro do Apocalipse é apresentado claramente as soluções práticas de Deus para dominar esse mundo caído. E nos capítulos finais mostra que os justos terão acesso à árvore da vida, tudo será transformado e restaurado por Deus. Na segunda vinda de Jesus, a maldição será destruída. Essa Roma realmente que faz o mal, que tem doutrinas falsas, será eliminada. E aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, eles serão salvos, serão readmitidos e estarão diante da presença de Deus no tabernáculo celestial. O que nós observamos é que o livro do Apocalipse, que é a revelação de Deus ao seu povo, ela nada mais é que o livro de Gênesis ao contrário, porque tudo será recriado e transformado, né? Onde Gênesis é o início da criação e já o Apocalipse será recriado totalmente novamente essa terra em que nós estamos habitando. E assim o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é uma chave importante para nós entendermos como os problemas do mundo iniciam. E Deus tomou a iniciativa através dos seus planos para dominar o mundo com um reino que jamais será destruído, que se iniciou realmente com Jesus vencendo o Satanás na cruz do Calvário, e que ele voltará e estabelecerá definitivamente o seu reino.
E o João, no livro do Apocalipse, que é mestre, né, desse livro, ele põe o ponto central, temas centrais para acabar com esses governos maus terrestres que nós temos hoje, que possuem uma sucessão de tentativas humanas de controlar o universo, mas não conseguirão, que na realidade só pertence ao Deus Criador de tudo. E ele, Deus, sim, estabelecerá seu reino eterno aqui e haverá apenas o justo governo desse Deus de Jacó. E nessa semana nós nos aprofundaremos em estudos diários da lição As Nações, parte 1, que é essa lição 4, onde nós observaremos com detalhes os seguintes assuntos. Fora do Jardim do Éden, os seres humanos foram se multiplicando, foram obrigados a trabalhar para manter a existência. E a vida se tornou em aflições e difícil. E alguns procuravam soluções humanas para seus próprios problemas, e então surgiram nações e estados para tornar a vida mais fácil para eles. Aparentemente, né? E assim apareceram poderes que se destacaram como o início lá em Nínive, né? A Babilônia. E eles tentaram resolver os problemas por si próprios, sem a participação de Deus. Mas o que ocorreu com essas nações por eles tomado essa decisão por si próprio, como foi o caso de Nínive e a Babilônia? Estaremos dando a resposta durante essa semana, que está no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Na Bíblia, nós vemos o nascimento dessas nações inúmeras, né? E dentro delas surgiu um homem reto, íntegro, temente a Deus, que chamava-se Abraão. Por que Deus chamou esse homem Abraão para sair da casa dos seus pais? Por que será? A resposta nós teremos aqui em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 9, durante essa semana estudaremos. Deus estabeleceu a nação de Israel e não queria que ela tivesse uma monarquia. Mas por que os líderes de Israel acharam que essa ideia de um rei, de uma monarquia, era atrativa e bom para eles? Por que será? E de que maneira nós também podemos cair em tentações semelhantes a estas? A resposta durante essa semana está ali em 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 até 18, que nós estudaremos com detalhes. A maneira como Deus se relaciona com Israel nos ajuda a compreendermos como se lida com a igreja de hoje. Mas contra esse erro, Jesus já havia advertido seus discípulos ao estabelecer a missão de uma igreja verdadeira. Mas por que Jesus deu essas instruções? Nós saberemos que está lá em Mateus capítulo 20, versículos 25 até 28, onde a resposta daremos com detalhes. O propósito principal para o Deus, Criador e mantenedor do universo, era de estabelecer a nação de Israel. Não era a de condenar o mundo ou eliminar as pessoas do mundo. A intenção dele não era. É para criar realmente um povo especial que seguisse os seus mandamentos. E o que a Bíblia diz sobre o que Deus pretende para o seu povo neste mundo? Como aplicar esses princípios à nossa vida hoje? Saberemos lá em estudos durante essa semana, que está lá em Números capítulo 14, versículo 17 a 21, Isaías capítulo 42, versículo 6, Isaías capítulo 49, versículo 6, Isaías capítulo 60, versículo 3 e Apocalipse capítulo 18, versículos 1 a 4. E é por isso, meu amigo, minha amiga, diante de tantas coisas que nós vimos nessa lição, é que Deus clama para que todos aceitem
a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele, Jesus, já está afirmando isto. E quando você aceita a Jesus como Salvador, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você é uma pessoa sábia. E é por isso, realmente, que a salvação vem através disso. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que vem esse alerta e que todos tenham realmente um dia prazeroso, um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.